E eu estou já aqui no estúdio com o Dr. Flávio Petean. Querido, muito obrigada pela sua participação. Fico muito contente de recebê-lo aqui. Eu que fico feliz de estar aqui por nossa história, já estamos juntos há muitos anos. É uma honra poder conversar com os telespectadores. Obrigada, Flávio. Eu gostaria que você primeiro esclarecesse para os telespectadores o que é o lúpus. Quando fala lúpus, primeiro os cabelos já arrepiam. Né? Felizmente, não são todos os lúpus que são ruins. Lúpus é uma doença autoimune, onde o seu corpo passa a produzir anticorpos contra você mesmo. Então, é uma doença onde o seu corpo ataca o próprio corpo. O nome lúpus vem de um lobo, é um lobo inglês que tem na cara uma mancha vermelha, e como os pacientes com lúpus classicamente têm essa mancha vermelha, daí extrapolou-se o nome para lúpus. Então lúpus na verdade vem de lobo, é um lobo específico da Inglaterra. É uma doença rara, Flávio? Não, infelizmente não. É uma doença que no passado ela foi muito pouco diagnosticada, hoje é uma doença que tem uma prevalência bastante grande na população. Infelizmente, a grande maioria dos nossos pacientes são garotas jovens. As garotas são muito mais acometidas do que nós homens. Isso que eu ia te perguntar. Por que é uma incidência maior nas mulheres e jovens do que nos homens? O nosso hormônio masculino, ele tem uma ação no sistema imune que deixa ele mais protegido. O hormônio feminino, ele estimula as células produtoras de anticorpos. Então, se você pegar as mulheres têm um nível de anticorpo maior do que o nível dos homens. Então, e como o lúpus é uma doença que começa na quase totalidade do início da menstruação à menopausa, a questão hormonal é muito importante. E quais são os primeiros sintomas que você pode suspeitar que você... Luciana, 80% dos pacientes, as primeiras manifestações são cutâneas e dores articulares. Mas ela pode começar com uma crise convulsiva, uma epilepsia, ela pode começar com você ter um surto psicótico, você ficar tipo esquizofrênica, ela pode começar com uma nefrite, com uma alteração no pulmão, com água no coração. N situações. Qualquer coisa que você sonhar pode, mas 80% é a pele e as articulações. E como que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, primeiro o paciente tem que ter sintomas. A maneira de você fazer o diagnóstico é a mesma em qualquer parte do planeta. Existem critérios bem definidos. Então, a questão da pele, a questão das articulações, as alterações laboratoriais, com isso você forma um conjunto de sinais e sintomas e exames que você fecha o diagnóstico. Você não tem assim um lúpus igual para todo mundo. Se você tem 10 pacientes aqui agora, cada uma delas tem um lúpus diferente do outro. Entendi. Como que é o tratamento? Existem algumas novidades, então, para esse controle? O tratamento do lúpus, essa é uma pergunta extremamente importante, porque eu vejo muito um carimbo. Todo mundo que tem lúpus tem que tomar cortisona em altas doses. Não é assim. Lúpus você trata de acordo com a manifestação que o paciente tem. A coisa mais importante é proteger-se do sol usando filtro solar. Existem medicamentos que ajudam no controle das lesões cutâneas e do quadro articular. O corticoide, ele é usado? Claro que é, mas não da forma abusiva que a gente vê muitas vezes. Existem muitos medicamentos que bloqueiam o seu sistema imunológico, que são as drogas chamadas imunossupressoras. E agora está chegando uma nova geração de drogas que são as chamadas imunobiológicos, o que os pacientes chamam de vacina. São anticorpos dirigidos contra partes específicas do seu sistema imune. Fantástico isso, Flávio, que beleza. Então é uma doença que, quando as pessoas dizem vai num posto de saúde com um resfriado, aí eu tenho lúpus, ninguém põe a mão. Então criou-se um estigma, mas por favor, a pessoa hoje ela tem direito a ter uma vida totalmente normal. E eu quero saber se você me diz aí que as mulheres são mais acometidas nesse período da primeira menstruação até a menopausa, e essas mulheres podem ter filhos que têm lúpus? Luciana, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Se você perguntar para 10 médicos, talvez 9 vão dizer não. Então, quais são as regras do jogo?
Se você já teve uma história prévia de problema na gravidez, não pode. Se você está com a doença em atividade, não pode. Se você tiver determinados exames laboratoriais, não pode. Problemas no coração e no rim, não pode. Esses são os proibidos. Os outros nós avaliamos caso a caso. Muito obrigada pela sua participação, por esses esclarecimentos que eu tenho certeza que se você possui essa doença e possui alguma suspeita, agora você pode buscar ajuda e resolver o seu problema e viver a sua vida normalmente.